Você pode ainda nem ter aprendido o que significa a palavra ecocídio, mas certamente você já vem sentindo os efeitos no seu dia a dia. Ecocídio é qualquer atividade que cause deliberadamente graves danos ambientais. No Brasil, a Amazônia tem sofrido diretamente com o ecocídio, seja com a derrubada da floresta para a venda de madeira ilegal, na transformação em pasto ou até as grandes queimadas. Os efeitos dessa destruição são terríveis. Com parte da floresta devastada, o regime de chuvas foi alterado, provocando seca em diversas regiões do Brasil. Isso se reverte em impactos econômicos também, até para o agronegócio. Safras inteiras já foram perdidas, aumentando o valor dos alimentos no Brasil e, consequentemente, a inflação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui de segunda a sexta-feira, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Eu diria que esse é um dos assuntos mais importantes de todos os tempos, inclusive. Eu vou conversar com a cientista Luciana Gatti. Luciana, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Gabriela. Queria dizer oi a todos que estão nos assistindo. Eu quero começar te perguntando sobre o termo. Muita gente não conhece o que é o ecocídio, então quero te pedir para explicar para a gente o que é e como é que ele se relaciona com o que a gente está vivendo nesse momento, que é um período de queimadas intensas e desmatamento também, né? Olha, em 2021, nós publicamos um artigo que é até hoje um artigo de maior impacto que a gente já produziu. É o artigo número 7 da revista Nature para artigos da mesma idade. É um artigo de grande impacto, não só para nós, mas para todos. Eu acho que principalmente porque nós descobrimos que tudo está conectado, né? As áreas mais desmatadas são as áreas que mais apresentam redução de chuva nos meses de agosto, setembro, outubro, que é exatamente o período que nós estamos agora. Esse período lá é o pico da estação seca e é o inverno aqui. E aumento da temperatura. Então, o que a gente observou, as regiões mais desmatadas tinham mais perda de chuva e maior aumento de temperatura, e a gente começou a estudar isso para entender por que uma região emitia muito mais carbono do que outra. Nós estudamos 4 grandes regiões na Amazônia e a gente não entendia tamanha disparidade de comportamento entre uma região e outra. A gente queria entender o que mudou ao longo da história naquela região para que a floresta funcione tão diferente. E aí a gente foi estudar 40 anos de chuva e temperatura por mês e entendemos essa conexão, né? E o pior de tudo acontece nesse período, agosto, setembro, outubro, porque entra menos umidade do oceano para dentro da Amazônia, então o papel das árvores em jogar vapor de água na atmosfera para fazer a chuva, para reduzir a temperatura, fica maior, né? Fica mais dependente. Então, daí você vai entendendo que todo o ecossistema está sendo atingido por essa atividade humana na Amazônia. Então, pensa, se a própria vegetação já está mostrando que ela funciona diferente, daí você vai entender que isso se estende a todos os animais, a toda a vida, né, naquele ecossistema, o comportamento dos bichos que fazem parte, né, tem muita simbiose entre bichos, tem árvores que tem que chegar ao roedor, comer a sementinha, passar pelo sistema digestivo dele, quando ele, né, faz as necessidades é que ela está pronta para germinar. Então, assim, é tudo tão conectado que aí você vai entendendo que esse nível de mudança que a gente faz na natureza, desmatando, tacando fogo, é um ecocídio, porque nós estamos falando de toda
a vida que está perdendo condição de existir naquele ecossistema, né? É morte direta, porque inúmeros animais são queimados vivos, né? É horrível você falar isso, você acaba com a moradia de inúmeros animais, quando você desmata, quando você queima. E o futuro, a condição climática, a vegetação que sobra, também vai causar um impacto muito grande nas outras formas de vida, né? Que tem naquele ecossistema. E é horrível você imaginar que uma espécie que vive nesse planeta pode achar que é lícito, né? Que é aceitável. Matar todo o resto para ganhar dinheiro. Para mim é inaceitável. Agora, doutora Luciana, o ecocídio, ele é tipificado como crime aqui no Brasil, internacionalmente? Como é que ele é tratado por outros países, outras legislações de países, né? E aí eu te pergunto também, qual seria a diferença, por exemplo, quando a gente olha aqui para o Brasil, para outros crimes ambientais, em relação ao ecocídio, ele é considerado mais grave? Olha, essa é uma pergunta que eu não sei te responder. Acho bacana a gente perguntar para o pessoal da advocacia, né? Eu, inclusive, gostaria que a gente tivesse no Brasil um esforço, né, do pessoal da advocacia com os cientistas da área climática para a gente entender o quanto esse projeto de Brasil Fazenda do Mundo está impactando a vida no Brasil. Porque nós estamos falando, nós estamos comprometendo a vida de todos os brasileiros, né? Quando você olha o número de mortes provocada no Brasil por eventos extremos de chuva que causam inundações e deslizamento de terra, a gente vê uma correlação direta entre, a partir de 2019, quando o desmatamento explodiu no Brasil, em todos os ecossistemas, não só na Amazônia, a gente viu o número de mortes explodir também. Em 2018, nós tivemos 59 mortes por eventos extremos de chuva no Brasil. Em 2019, quando explodiu o desmatamento, né, as queimadas na Amazônia cresceram em torno de 35%, 40%, dependendo da região. Elas não aumentaram tanto quanto o desmatamento, né? Mas os eventos extremos no Brasil inteiro quase quadruplicaram o número de mortes. E no último ano, em 2022, a gente já teve quase 500 mortes. Então, vai ficando muito claro que a perda de uma enorme quantidade de vegetação, de ecossistemas, está comprometendo o equilíbrio climático, causando a morte, inclusive, de seres humanos. Então, a gente tem que ter tipificação para isso. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde as autoridades resolveram retirar as proteções ambientais, e isso causou uma devastação, um número de mortes enormes. Então, cadê a responsabilização de quem tinha o poder de tomar decisões, tomou uma decisão, uma não, quase 400, né? Na direção que colocou a vida em risco e causou mortes. A gente precisa caminhar em justiça climática, porque não é correto dizer, eu não sabia, eu achava que floresta era só desperdício de terra, né? E aí podia destruir lá a floresta, sem saber que hoje, inclusive essa perda agrícola que está ocorrendo, é culpa desse sistema predatório deles, de ir destruindo o meio ambiente para mais área para plantar, mais área para plantar. Então, assim, a gente tem que se conscientizar das consequências da perda da vegetação natural, né? Floresta não é desperdício de terra. Eu queria que você contasse um pouco sobre os ataques que você vem recebendo depois de ter dado uma entrevista, que é basicamente essa conversa que a gente está tendo aqui mais uma vez e que é tão importante, dado esse contexto tão grave que a gente está vivendo, né? Gabriela, desde que eu entendi essa correlação entre perder floresta e plantar seca, né, que eu comecei a ficar desesperada. E aí, na medida que a gente viu o resultado dos eventos extremos, inclusive aqui no sul, não é só na Amazônia,
né? Nesse estudo de 2021, a gente entendeu na Amazônia e pensamos, isso deve acontecer no resto do Brasil também. Na medida que os anos foram passando e a gente foi vendo desastre no Brasil, eu fui alertando cada vez mais forte de que esse projeto de Brasil Fazenda do Mundo é um projeto que está provocando o aumento das mortes no Brasil, está colocando em risco a vida dos brasileiros. E é uma falta de conhecimento completa não entender que menos vegetação, menos mata, menos floresta, é menos chuva. Então, assim, esse é um projeto que compromete até a sobrevivência da agricultura, né? Então, assim, a gente tem que conversar. Não são dois lados opostos, né? E a ciência é tratada como inimiga, né? Veja, eu com certeza estava sendo monitorada, porque eu dei essa entrevista, ela terminou, era umas 7h30 da noite. No dia seguinte, de manhã, já tinha alguém ali filmado a minha fala, ela ainda não estava disponível para eu receber da Globo News, né? Que foi que eu falei para ter aquela reação tão descomunal. A ministra da Ciência e Tecnologia já tinha sido intimada, né, por setores importantes aí da agricultura do estado de São Paulo, senadores já chamaram ela para ir responder, agora não me lembro se foram deputados federais ou senadores, mas ela já estava convocada para ir responder, porque, e aí colocaram, né, um argumento falso de que eu tinha falado em nome do INPE, e que, portanto, eu falei em nome do governo, e quem tinha que responder era a ministra, e, sabe, colocando na minha boca como se eu tivesse feito acusações nefastas e criminosas. Olha só, primeiro, eu não dei nome em ninguém, nem físico, nem jurídico, não nomeei, mas a gente sabe que é um setor, né? A gente vê pelo que está acontecendo que não é natural. Não tem como você dizer que 2.000 bitucas de cigarro voaram, né, para pastagens e canas de açúcar em um único dia no estado de São Paulo. Não existe isso, né? Não há coincidência. Não existe isso. Foram exatamente 1.886 focos de incêndio no estado de São Paulo no dia 23 de agosto. Não dá para você dizer que foi acidental ou que foi 5 gato pingado aí que foi preso. São incêndios criminosos, né? É uma organização, não é pequena, e ela está no Brasil inteiro, né? A ligação estava horrível, ela caiu, e eu não pude falar do resto do Brasil. Eu comecei pelo estado de São Paulo e eu ia falar do Brasil inteiro. Na Amazônia, está sendo usado como desmatamento, porque nesse processo de desmatar, nessa época do ano, a floresta está cada vez mais seca e mais quente, então ela cada vez está mais inflamável. Esse é um processo que está acontecendo nos últimos 50 anos. E aí, o ano passado, nós tivemos uma conjunção de 3 fatores. Este fator, que é o mais importante, pelo que a nossa pesquisa mostra, o próprio desmatamento dentro da floresta, ele é mais responsável por essa mudança do clima nesse período e por um impacto no comportamento da floresta. Aí, o ano passado, nós tivemos um El Niño extremo, que reduz chuva na Amazônia, e uma outra anomalia que acontece no Oceano Atlântico, para cima do Equador. Na parte norte do Oceano Atlântico, também as temperaturas estavam muito altas, e isso também reduz chuva na Amazônia. Então, veja, é esse modelo de destruição da floresta para transformar ela em pastagem e plantação de soja, e mineração, mas em termos de área muito menor, né? Em termos de poluição não, mas em termos de área sim. Então, esse projeto, né, esse uso e ocupação da terra já está promovendo essa mudança climática na Amazônia, principalmente agosto, setembro, outubro. Aí tem mais esses 2 fenômenos que fizeram rios secarem. E quando você tem um período de tamanha seca, a floresta, ela fica impactada, as árvores ficam impactadas, né? E você no ano seguinte já não, você tem uma mortandade maior, você está afetando como que a floresta funciona.
Então, o ano que vem você vai ter sequelas, a gente vai ter sequelas para frente. Agora, muito se falou no El Niño ano passado. Esse ano não tem El Niño. E nós também estamos vivendo seca. Então, veja que os outros dois fatores são muito importantes também. É importante a gente ir vendo e não ficar dizendo que a culpa é lá de fora. É a mudança climática global, o que a gente pode fazer? O mundo é que tem que parar de usar petróleo, não tem o que fazer, né? Não, não é não, isso não é verdade. As ações humanas no Brasil, esse projeto voltado para a agricultura, para o agronegócio, é algo que está nos comprometendo completamente. É algo que está afetando o equilíbrio climático no Brasil. É um ecocídio. Então, assim, a gente tem que entender que o problema é esse modelo. Gabriela, sabia que hoje em dia apenas 10% da carne produzida no Brasil é consumida no Brasil? E a gente exporta 90% da carne? E a carne é quem está mais causando desmatamento, a criação do boi, é quem mais está causando desmatamento e tacando fogo. No Pantanal, na Amazônia, né, no Cerrado, eles renovam a pastagem tacando fogo. Né? No estado de São Paulo, um percentual importante, deu mais de 40% era pastagem. Né? Então, assim, você vê que a perseguição deles comigo não é só pela frase, senão não teria esse esquema enorme montado para na manhã seguinte já tá cheio de documento e ações e coisa e tal. É essa fala que eu faço que vai contra um projeto todo do agronegócio brasileiro. Mas, veja, se o agronegócio entendesse que eu estou alertando para a quebradeira dele logo ali na frente, se não tem chuva, o agronegócio vai quebrar e não vai demorar muito. Gabriela, imagina o Brasil com uma quebra de safra gigantesca. Olha, vai desestruturar o Brasil, gente. Os alimentos vão ficar mais caros, as pessoas não vão ter dinheiro, vai aumentar a fome. O agro, sabe, uma parte importante aí dos empresários vão quebrar. Bolsa de valor vai despencar no Brasil. Você imagina? Então, assim, esses alertas não é porque eu declarei que agronegócio é meu inimigo. Não, gente, olha só. A gente precisa fazer as coisas com equilíbrio. Floresta não é desperdício de terra. Floresta é fábrica de chuva. Floresta é fábrica de água, porque não só faz chuva, como ainda ajuda a água, quando chove, poder ir lá para o lençol freático, abastecer, né, a água inferior, que também vem nas minas. Nós estamos observando os rios perderem volume de água, as nascentes perderem volume de produção. Tudo é culpa desse modelo. O pessoal acha que é um absurdo eles terem que proteger a mata ciliar, que é a beirada do rio, a região em volta de uma nascente, senão a nascente seca. Como é que vai ser a produção agrícola sem água? Então, assim, a gente precisa de ciência para ter informação, para ter uma cultura sustentável, uma produção sustentável. Que importante essa sua fala em tantos níveis. Eu, inclusive, pessoalmente, como vegetariana, eu sempre tento trazer essa discussão para a pauta, e ela é uma discussão difícil de ser colocada em pauta até no setor progressista, então envolve muitas camadas, né? Eu quero perguntar, o presidente Lula esteve na Assembleia Geral da ONU, fez, como é de praxe, o discurso de abertura a respeito do Brasil, passou pelo meio ambiente, alertou sobre a questão das queimadas e vem fazendo reuniões com outros poderes. A Marina Silva também é a que mais tem falado a respeito disso. E ele fala sobre a autoridade climática, que é uma promessa de campanha do presidente Lula. Eu te pergunto, para a gente fechar a nossa conversa, se as ações que estão sendo tomadas pelo governo federal, e aí, claro, a gente pode falar até conjuntamente sobre a responsabilidade de estados e municípios também, porque há muitos prefeitos ligados à bancada do agro e por aí vai, mas a responsabilidade na tomada de ações imediatas. Eu vi uma entrevista sua com a Miriam Leitão, por exemplo, falando
numa medida de decretação de emergência nacional, né, que poderia ter consequências imediatas. Então, é isso que precisaria ser feito? O que falta fazer para a gente conseguir ter ações práticas para reduzir o que está acontecendo agora? Gabriela, você falou de um monte de coisa super importante, né? Primeiro, do jeito que está se propondo essa autoridade climática, ela vai funcionar mais no sentido de prever e tomar ações para mitigar grandes eventos. Mas eu acho que a gente tinha que ter uma autoridade climática para chegar em cada ministério e falar: essa tua política está indo a favor de acelerar as mudanças climáticas, como, por exemplo, eu diria para o ministro da Agricultura. Eu diria a mesma coisa para o ministro das Minas e Energia. Não dá para aumentar a produção de petróleo e ficar falando em política de transição, porque hoje a desgraça do mundo é o combustível fóssil. Nós temos que diminuir. Nós temos que reduzir o tanto de energia na forma do calor que está sendo segurada na Terra. Não dá para falar em aumentar a emissão para ter dinheiro de desenvolver as alternativas. Não dá, já foi. Um monte de gente está morrendo agora no mundo. Nós temos que reduzir já, não aumentar. O Brasil está fazendo o oposto, o Brasil está aumentando. Eu assisti a resposta do Lula, ele está errado, eu sinto muito, mas ele está equivocado no argumento dele quando ele defende o aumento da exploração do petróleo no Brasil. Nesse aspecto, nós estamos perdendo a moral de dizer que nós somos exemplo. Também estamos perdendo a moral quando a gente amplia tanto essa atividade da exportação baseada naquilo que é produzido na terra, e isso promove perda da nossa floresta, né, das nossas matas, da nossa natureza, promove um desequilíbrio, porque, veja bem, se por um lado você ganha com a balança comercial, por outro lado você perde em vidas, em vida humana, vidas silvestres, e perde com os desastres, porque a gente tem que correr atrás dos prejuízos nas cidades, nas propriedades. Então, se você botasse tudo na conta, considerar que esse setor não paga imposto, esse setor é isento disso, isento daquilo, pega dinheiro com juros super baixo, né? Você pega o tanto que o Estado custeia ele. E como nós estamos colhendo um monte de prejuízo, a gente tem que botar isso na balança quando fala que o agro é solução para o Brasil, o agro é que economicamente... Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hoje nós estamos amarrados nesse déficit zero aí, que é um absurdo. Era para a gente, assim que começou as queimadas, ter acionado tudo quanto é tipo de exército, aeronáutica, marinha, e guarda rodoviária civil militar, e bombeiros, e tudo quanto é força-tarefa de segurança, né, para isso ocorrer. Não só para pegar os bandidos, como ainda os criminosos, né, que estão tacando fogo, como ainda abater o incêndio, porque, veja, o incêndio vai indo e a gente vai perdendo mais mata. Sabe o que me desespera? É saber que o ano que vem vai ser pior, porque nós temos menos vegetação. Eles mataram um monte de vegetação. Eles provocaram um monte de ecocídio no Brasil. Eu digo eles, que eles? É o setor que eu chamo de agro-ogro. É o agro que acha que floresta é desperdício de terra, acha que a gente pode desmatar, que não vai fazer a menor diferença. Isso é falta de informação. É por isso que eu chamo de ogro, né? Aquela figura do ogro é o pouco entendido, que tem pouca informação dentro, que está aí destruindo a nossa condição de vida. Isso tem que ser combatido, né? E eu acho que essa autoridade climática que o governo está pensando não vai ter essa autoridade. Só vai ser algo para facilitar a gente correr atrás do prejuízo. Mas a gente não pode ter dentro do governo outros ministérios que estão indo na contramão. O Ministério do Planejamento, por exemplo, está pegando dinheiro mundial para asfaltar a estrada na Amazônia. Não tem como não dizer que isso vai promover desmatamento. Então, veja, você tem um monte de ações na contramão da tarefa que tinha que estar sendo feita, né? O governo falou muito em combater as mudanças climáticas, mas tem um monte de ministério dissonante
nesse combate de mudança climática, e o ideal seria ter uma autoridade climática nos moldes que a Marina propôs, que era exatamente isso, porque fica cada ministério andando numa direção, e aí não adianta ter um Ministério do Meio Ambiente maravilhoso, combativo, e o resto fazendo o trabalho na direção oposta. Não estou falando o resto porque todos fazem, eu citei aqui 3 ministérios, né? E aí, com essa economia, com esse déficit zero, e aí o pessoal do IBAMA, que a gente está dependendo tanto, não teve aumento, enquanto que policial teve 22% de aumento, eu também não tive aumento. Aliás, eu estou tendo até redução salarial, porque eles querendo diminuir o tanto que gasto com o funcionário público, deram 0 para a gente, e ainda estão vendo que adicional eles podem cortar da gente, acharam um lá meu que estão cortando. Então, assim, sabe, o Brasil foi quebrado durante 6 anos de governo Temer e Bolsonaro. As instituições estão mal das pernas, as instituições estão quebradas, falta o orçamento para tudo, quebra os equipamentos, a gente não tem dinheiro para consertar, vai lá, põe um remendo, tá tudo velho, tá tudo com pouca gente, muita gente desestimulada se aposentou, foi embora. Então, assim, a gente tem um Estado que foi altamente enfraquecido ao longo de 6 anos, quando finalmente a gente pode ter uma política de reconstruir as instituições, vem essa meleca desse déficit zero, que para mim é a base do problema. Né? Então, assim, por que a gente não discute isso sério com a sociedade? Por que não fazemos um plebiscito? Sabe, a elite quer o déficit zero, mas quem votou no Lula não quer. Né? Então, assim, tem tanta coisa importante para a gente conversar, Gabi. Você vê que aqui você chama cientista ambiental, ela fica falando déficit zero, fica falando de economia, mas na hora que você vê que o governo demorou para agir porque não tinha dinheiro, pera lá. Quando a gente teve a Covid, o Congresso não foi lá e não liberou? Claro, gasto extraordinário. E aqui, todo o nosso apoio no ICL, da nossa equipe também, a gente vai conversando e vamos continuar muito firme fazendo esses alertas e doa quem doer. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. Olha, tá tendo um abaixo-assinado aí, meu apoio, eu vou mandar para você. Por favor, eu vou até citar aqui. Tá sendo muito bacana, por outro lado, sentir isso, sabe? Que a gente fala o que todo mundo tá sentindo, né? É isso. Para quem quiser, eu acho que consegue encontrar no Google por moção de abaixo-assinado e solidariedade, moção de apoio e solidariedade, a doutora Luciana Gatti. Acho que no Google fica mais fácil de encontrar, sim. Que é coordenadora do Laboratório de Gás de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE. Obrigada, doutora Luciana. Um grande abraço e até uma próxima. Muito obrigada pelo espaço, gente. Até mais. Quero lembrar você também, nesse final de programa, que a gente teve, neste final de semana, a nossa aula com o Gessé Souza para falar a respeito de desigualdade social, de eleições municipais, a aula que a gente teve junto com o Eduardo Moreira, e vai ter replay. Foi um sucesso, milhares de pessoas conseguiram entender um pouco mais sobre as estratégias políticas, de como tudo isso está sendo usado, a mídia, a religião, enfim, a respeito de manutenção de informação para se manter no poder, né? Então, a aula foi a respeito do próximo livro do Gessé, o novo livro do Gessé, que é O Pobre de Direita, aula magna que foi online e aberta, você pode acompanhar, a gente vai ter esse replay disponível por tempo limitado, então você faz a sua inscrição em detalhesicl.com.br para rever ou para assistir a primeira vez, você que não conseguiu acompanhar esse encontro. Tem uma surpresa também para quem assistir até o final, você pode receber o livro do Gessé na sua casa, enfim, tem alguns detalhes ali para quem ficar até o final desse encontro. Então, fica o convite, corre para assistir, corre para se inscrever, essa oportunidade vai ser limitada, então não perde. Obrigada a você que me acompanhou até aqui, boa semana para você, a gente está no ar sempre 10h30 da manhã nos nossos canais no YouTube, agora você fica com Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL, e nas plataformas de áudio você pode ouvir o Em Detalhes enquanto faz as suas atividades, na sua plataforma de áudio preferida. Obrigada e até amanhã. O lançamento do livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita, foi um estouro.
dezenas de milhares de pessoas assistindo, interagindo, e ele jogando luz num assunto que é muito comentado, muitas vezes até cheio de preconceito e pouco compreendido, né? As pessoas saíram da aula assim maravilhadas com a capacidade do Gessé de explicar esse tema que é tão importante, principalmente por causa do momento que a gente está vivendo, do momento político. As eleições estão aí, né? Batendo a porta. Se você não assistiu à aula, a notícia boa é que a gente liberou o replay por pouco tempo, até porque a gente acha que é muito importante as pessoas assistirem por causa desse momento político. Ele já vai sair do ar, mas ainda dá tempo. Clica no link aqui e assiste essa aula que você não vai se arrepender. No final da aula, a gente preparou uns presentes também para toda a turma que ainda não faz parte da comunidade CL e quer fazer parte, e isso está valendo para você que assistiu o replay também. Você vai curtir. Um abraço e boa aula.